Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar numa ferramenta que é absolutamente essencial para falar sobre rotinas em inglês, os advérbios de frequência. São eles que nos dizem com que regularidade é que uma coisa acontece. Se este tema ainda gera algumas dúvidas, então esta análise vai ser muito útil. Vamos a isso! Ok, para entrarmos no tema, vamos pensar só nisto um bocadinho. How often do you check your phone? Com que frequência é que espreitam o telemóvel? De hora a hora? É cada 5 minutos? Bem, a resposta a esta pergunta usa exatamente o que vamos ver hoje. É a forma perfeita de começar a pensar nisto, não acham? Mas afinal, o que são estes advérbios de frequência? É muito simples, na verdade. São palavras que nos dizem, lá está, com que frequência uma determinada ação acontece. Respondem direitinho à pergunta how often e são, sem dúvida, a chave para escrevermos os nossos hábitos e rotinas de uma forma super natural. Ok, então vamos lá ver isto em detalhe. Vamos explorar o espectro completo, desde aquilo que fazemos a toda a hora, até ao que, pura e simplesmente, nunca acontece. Ora bem, aqui está a lista completa. No topo, com 100% de frequência, temos always. Logo a seguir, ali nos 90%, está usually. Depois, normally ou generally, à volta dos 80%. A descer um pouco mais, temos often ou frequently nos 70% e o famoso sometimes, mesmo a meio, nos 50%. A partir daqui, a frequência começa a baixar a sério. Occasionally para aí uns 30%, depois rarely ou seldom nos 10% e quase a chegar a zero temos hardly ever, com 5%. E claro, no fundo com 0% está never. É importante lembrar que estas percentagens são só um guia, ok? É para nos dar uma ideia visual da frequência. E para quem é mais visual, este gráfico ajuda imenso a perceber a diferença. Reparem, a barra do always está completamente cheia, a 100%, a do usually está quase lá, mas já se nota uma pequena diferença. E depois o sometimes fica ali a meio caminho, nos 50%. Vir isto assim em barras ajuda muito a cimentar a ideia de cada advérbio. Muito bem, já sabemos o que são e o que significam. Agora vem a parte que normalmente baralha mais um bocadinho. Onde é que os metemos na frase? É um autêntico puzzle e a posição correta é mesmo o segredo para soar natural. Mas a boa notícia é que a regra de ouro é, na verdade, bastante simples. Tudo, mas mesmo tudo, depende do verbo que estamos a usar. É o verbo que manda. Vamos ver as 3 regras que resolvem este puzzle. Regra número 1 e talvez a mais importante de decorar. Com o verbo to be, ou seja, sempre que usamos am, is ou are. A regra não podia ser mais clara. O advérbio vem sempre, mas sempre, depois do verbo. A estrutura é esta: primeiro o sujeito, depois o verbo to be e só a seguir o advérbio de frequência. Vamos ver isto na prática. Reparem, she is always on time. O always vem depois do is. Outro exemplo, we are usually tired after work. O usually vem depois do are. E finalmente, I am never late for class. Mais uma vez, o never vem depois do am. É uma regra sem exceções. O advérbio segue sempre o verbo to be. Agora, a regra número 2, que é para todos os outros verbos. Pensem em verbos como go, play, eat, work. A lista é infinita. E aqui, a lógica inverte-se completamente. O advérbio vem antes do verbo principal. E os exemplos mostram isto na perfeição. Vejam, I often go to the gym. Primeiro o advérbio, depois o verbo. Outro, they sometimes play football. A mesma lógica. E mais um, he rarely eats vegetables. O padrão é claríssimo. Advérbio primeiro, verbo principal a seguir. E finalmente, a regra número 3. Esta é para aquelas frases um pouco mais compostas, que usam um verbo auxiliar ou modal. Coisas como have, can, will ou até uma negação como don't. Nestes casos, o advérbio fica espremido no meio. Pensem numa sanduíche. O auxiliar é uma fatia de pão, o verbo principal é a outra e o advérbio é o recheio. Vejam só como funciona. Na frase I have never seen that film, o never está ali no meio do have e do seen. Em she can usually find a solution, o usually está entre o can e o find. E até nas negações, we don't often go out. O often fica entre o don't e o go. É uma estrutura super consistente. E para quem gosta de truques para ajudar a memória, aqui vai um que funciona muito bem. Pensem assim, o verbo to be é o chefe, é bossy. Ele quer ir sempre à frente de toda a gente. Por isso, o advérbio tem de esperar e vir depois dele. Já com os outros verbos, é o advérbio que abre o caminho, que vai primeiro. Simples, não é? Ok, regras vistas. Agora vamos olhar para o outro lado da moeda. Os erros mais comuns. Sabem o que evitar é meio caminho andado para falar um inglês mais correto.
E este slide é perfeito para isso, porque nos mostra o erro e a correção lado a lado. Por exemplo, é muito tentador dizer I go always, mas não, a regra dos verbos principais diz-nos que é I always go. Outro clássico, he usually is tired. Errado. Lembram-se que o to be é bossy. Ele vai primeiro, portanto o correto é he is usually tired. Agora, um ponto crucial, especialmente para falantes de português: a dupla negação. Em português nós dizemos eu não vi ninguém, com duas negações. É perfeitamente normal para nós. Mas em inglês, isso é um grande não. É considerado incorreto e temos mesmo de o evitar. Vejam um exemplo. I don't never watch TV. Temos aqui o don't e o never, duas negações. Como é que se corrige isto? Bem, temos duas opções muito boas. A primeira, e mais simples, é tirar o don't e dizer apenas I never watch TV. Uma só negação. Perfeito. A segunda opção, se quisermos mesmo usar a estrutura com don't, é trocar o never por ever. Fica I don't ever watch TV. Ambas as frases estão certíssimas e significam a mesma coisa. Pronto, estamos quase no fim. Para que toda esta informação fique bem arrumada, vamos fazer um resumo final, um guia rápido para consulta sempre que surgir uma dúvida. E aqui está ele. Se houvesse só uma coisa para guardar desta conversa toda, era esta tabela. É o resumo de tudo. Com o verbo to be, o advérbio vai para depois. Com todos os outros verbos, vai para antes. E quando temos um verbo auxiliar, fica ali espremido no meio. Mais simples e direto do que isto é impossível. É uma ferramenta super útil. E, para terminar, um pequeno desafio para pôr isto em prática. Pensem lá. What is one thing you never do on Mondays? Qual é aquela coisa que nunca, mas nunca, acontece a uma segunda-feira? Tentar construir a frase em inglês é a melhor forma de interiorizar estas regras. E pronto, é tudo por hoje. Espero que esta análise tenha sido útil. Até à próxima!